Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Profissionalmente Falando. Eu sou a Juliana Marta Alves Pereira, sou consultora de carreira no Brasil e no mercado do exterior, no mercado internacional, onde eu ajudo profissionais, oriento profissionais no seu posicionamento de vida profissional. Hoje, ao meu lado, meu marido Bruno, que vai também nos ajudar aqui na condução dos nossos convidados e desse nosso podcast. Olá, pessoal. É um prazer novamente estar aqui. E hoje vamos receber um casal onde temos dois caminhos diferentes. O mundo corporativo e o empreendedorismo. São eles, Luana Maronese Amaral. Falei certo? Lu, você é Product Marketing Manager Senior na Hotmart. Já tem 3 anos já de Hotmart, mas uma longa carreira no mundo corporativo, certo? Certo. Legal, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada aí, a gente que agradece. E agora eu vou tentar falar seu nome corretamente. Difícil, hein? Vitor Takahashi Boa. Monteiro. É isso aí. Gil. Para os amigos, para os íntimos, é o Naka. Naka, você é cofundador da Login, Cofundador. da Login, mas você também já foi cofundador da Supra House. Já passei por umas poucas e boas aí, né? Da B2 Itaú, Já vim do corporativo. veio do corporativo. Já atualmente, acho que faz 9 anos que eu tô empreendendo aí. Ok. Com negócios, mas acho que empreender mesmo há muitos anos. Você Muito fez mais essa anos. transição. Foi toda essa transição. Boa noite a todos também. Prazer falar aqui no podcast. Espero poder contribuir um pouquinho com a minha história. Bem, muito obrigada. Obrigada, sejam bem-vindos. Obrigada. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre esses diversos temas que rodeiam tanto a vida profissional de vocês, no individual, quanto também como casal, né? Como que conciliam, como que a gente tem essa diferenças de rotina, de mecânica do casal, sendo um empreendedor, o outro numa rotina corporativa. E eu vou começar trazendo essa pergunta para você, Lu. Então, como que é para você construir a sua carreira no corporativo, pensando assim no seu desenvolvimento profissional, enquanto você dá o suporte, o apoio para o Naka como seu parceiro no mundo de empreendedorismo, que tem horários mais flexíveis, mais loucos. Como que é essa jornada para você? Acho que são trajetórias bem diferentes, né? Quando a gente olha, né, para o mundo ali CLT e construir uma carreira corporativa e o empreendedorismo, né? Acho que são 2 caminhos ambos desafiadores, mas desafiadores de formas diferentes, né? Então, acho que o grande desafio está na nossa rotina, né? As rotinas, elas são muito diferentes, né? Enquanto eu tenho ali um compromisso de segunda a sexta com a minha jornada de trabalho, ele não tem um compromisso diário, o compromisso é sempre, É que eu não né? tenho. Não, o compromisso é sempre. Então, acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir encontrar esse meio do caminho para juntar, né? Ter nosso momento ali como casal. Então, acho que é o grande desafio de ter jornadas tão Perfeito. diferentes ali, como empreendedor e como jornada ali, né? CLT e profissional. Perfeito. Puxando o gancho agora, Naka, você saiu de uma vida corporativa e foi pro lado de empreender. Qual a dificuldade hoje que você identifica essa mudança, o porquê dessa mudança? Quais os desafios que você teve e o porquê? Eu acho que é uma pergunta muito complexa, né, Brunão? Mas acho que a definição de empreendedorismo é liberdade. Não que o CLT não proporcione isso, mas quem geralmente empreende tem muito essa questão de buscar uma liberdade, uma autonomia que o mercado corporativo acaba te limitando ou te frustrando por hierarquia, por cargos, por respeito em si. Vivi os 2 mundos, acho que é muito uma questão também de se encontrar pessoalmente, entender um pouco mais sobre você, sobre os seus propósitos, sua carreira, a sua vocação. Confesso, eu sinto saudades também do CLT. Tem muitos momentos que a gente busca muito mais a questão da segurança, também de responder, né? Ter alguém para te orientar, para te guiar. E o empreendedorismo, nesse sentido, às vezes te traz uma verdade absoluta que não existe, né? Eu, hoje, como
dono do meu próprio negócio, muitas vezes, por ser a maior hierarquia da empresa, a verdade absoluta acaba sendo minha, mas na prática, a gente sabe que talvez em muitos momentos, se eu tivesse num corporativo, não seria dessa forma. Perfeito. Então, acho que são visões diferentes, mas complementando o que a Lu falou e a Gil, acho que também trazendo um pouco dessa questão do desafio dessa rotina. A parte boa da nossa história é que a gente se conheceu meio que no mesmo mercado, na época que trabalhávamos com eventos. Então, a Lu viveu um pouco também do que eu vivo hoje. Eu continuei essa história de trabalhar com hospitalidade, com eventos, e ela viveu um pouquinho lá atrás. Então, acho que muito dessa compreensão dela é por ter passado o que eu passo até hoje. Porque senão eu acho que realmente... Mais difícil. Não sei se eu estaria aqui E conversando com depois vocês. de quase 10 anos, né, a gente vai se acostumando verdade. também. Exato. Você já pensou, assim, em ser empreendedora? Ou, assim, puxando, assim, toda essa experiência que você vê com o NACA. Você, não, interessante o empreendedorismo pra mim, ou não? Não, eu gosto de CLT. Eu vou falar por mim. Eu adoro CLT, segunda a sexta, meus Sim. feriados, minhas férias, Acho que meu é um híbrido. pouco disso. Um pouco disso, Gil, porque eu acho que tem essa questão do empreendedorismo, ele te proporcionar liberdade, mas ao mesmo tempo, quando você está numa trajetória ali profissional e buscando, almeja um cargo, almeja, né, crescer ali na sua carreira, na carreira profissional. E essa questão também, né, de você saber que você trabalha de segunda a sexta, você tem um compromisso, um objetivo. Eu acho que tem essa questão de segurança, você saber que, né, depende, claro, assim, quando você tem um negócio, ele depende de você e se você não fizer, se alguma coisa acontecer, você é a alma do negócio, né? E quando você é CLT, você se dedica, funções, mas né? você tem as suas funções, você tem o que você precisa fazer, tem os seus projetos. Claro, não é fácil, acho que, como eu falei antes, né, ambos são caminhos muito desafiadores. Acho que na carreira de CLT, principalmente, você tem que querer muito, você tem que ter muita resiliência e comprometimento. Acho que existe sorte, mas, né, sorte não é para todos. Perfeito. Tem que estar pronto pra sorte quando ela Você chegar. tem que estar pronto para sorte, você tem que se preparar todos os dias. Então, no meu caso, especialmente, assim, é uma luta diária de muito comprometimento. Então, mas ao mesmo tempo, algo que eu gosto muito e eu me sinto, né, realizada, né, profissionalmente. Então, assim, nunca diga nunca, mas Perfeito. é o caminho, assim, que eu me vejo seguindo, o que eu almejo, né, cada dia mais conquistar um outro passo na carreira. Uhum. Os ônus e os bônus, né? Perfeito. E como conciliar isso no dia a dia no casal? As responsabilidades dentro de casa? Opa. Vai sair faísca. É um desafio que eu falo em questão porque tivemos que ter uma conversa um dia e falar, opa, o que é de responsabilidade de cada um para não sobrecarregar um ou outro? Sabemos ainda da rotina que cada um contém, mas não podemos sobrecarregar um lado ou outro. Querendo ou não, psicologicamente a gente espana. Como que é a organização de vocês? Fala, pode falar, amor. Eita. Você que é a mulher Eu tô vendo o Naco olhando assim pra. Então, eu acho que depois de alguns anos, né, lidando com relacionamento, com esses desafios, a gente conseguiu ali se encaixar. Então, hoje, né, dentro da nossa rotina, a gente sabe cada um ali as responsabilidades, né, o que cada um tem que assumir, quais são os momentos que a gente sabe que vai ter momentos, Perfeito. né, que ele vai estar mais sobrecarregado no trabalho e eu vou ter que assumir um pouco mais, né, desse posto dentro de casa e às vezes ao contrário, ou às vezes os dois vão estar ali com os nervos a mil à flor da pele, acho que faz parte também, mas acho que não tem uma receita de bolo, né? No dia a dia é os dois, entender que os desafios, né, de casa, eles precisam ser divididos, né? O que eu falo muito não é sobre ajuda, Não, é sobre você entender que a gente ambos tem responsabilidades e cada um tem a sua. São dois moradores. Exato. Eu acho que o respeito do tempo é importante, né? Porque a gente, como a Lu falou,
No começo é mais difícil, quando você... A gente passou por uma transição também que não morávamos juntos, fomos morar juntos, né, durante esse processo, que é totalmente diferente, né, também, toda essa a questão, mas principalmente entender o tempo e os movimentos de cada um, porque as rotinas são muito complexas e opostas, né? Por exemplo, hoje a Lu trabalha muito mais home office e eu tô basicamente trabalhando presencial barra rua. A minha rotina é: eu chego em casa de madrugada, ela tá dormindo, ela está acordando, eu tô indo dormir. Então, como encontrar esse equilíbrio, eu acho que tudo é questão também sobre equilíbrio, de respeitar também um pouco desse momento e de saber ceder, porque temos também que se esforçar de fazer um pouco além pro outro, né? Porque de manhã, às vezes, pô, eu quero dormir mais, mas eu tenho que acordar um pouco mais cedo, ou enfim, vice-versa. Mas aí a gente, hoje, só de se olhar, consegue se entender bem e vem fluindo. É essa cumplicidade, né? De um ser cúmplice da jornada do outro, da história do outro, querer estar junto, né? Acho que faz toda a diferença. Total. Eu imagino isso também. Olha, eu tenho uma pergunta pra você, Naka, fazendo esse gancho também, que é como que foi essa transição do corporativo para o empreendedorismo? Era uma coisa que você sempre quis? Você, não, eu cansei do CLT. Quero ser empreendedor, quero meu próprio negócio, quero essa loucura, quero essa vida. Ou não? Ou você foi observando que você tem habilidades, as portas foram se abrindo? Conta pra gente um pouquinho disso, dessa sua história. Eu acredito, Gil, que assim, o empreendedorismo, no meu caso, tá? Talvez eu tenha nascido com essa vocação que eu fui me descobrindo ao tempo, né? Eu comecei a empreender, tendo meu primeiro negócio, mas se eu for parar para analisar mesmo a minha história, o que eu fazia, como eu comecei, na prática, no dia a dia, desde quando a gente estudava na escola, eu já, de alguma maneira, empreendia. Fazia um trambique ali, vendia figurinha, né? Trocava ingresso de festa de faculdade. Era uma forma de empreender que talvez não estivesse clara, né? Estava mascarada, mas que a partir do momento que eu fui para o mercado corporativo, trabalhei em banco, não me encontrei por essa parte, acho que sistemática, de processo, de hierarquia. Foi difícil, mas foi muito importante para eu pegar essa bagagem, acho que mais didática, mais de conceito mesmo de como uma empresa trabalha. Eu tive acho que um momento muito marcante na minha vida, que eu fui trabalhar em uma agência jovem de formaturas, de eventos, que tinha um vocacional muito grande de empreendedorismo, né? De fomentar o empreendedorismo em tudo que fosse fazer e trazendo isso para os colaboradores. Eu acho que quando eu vivi um pouco disso nessa agência que chama B2, chamava, né? Hoje em dia ela foi comprada e adquirida. Foi onde eu consegui me encontrar e entender mais que talvez fosse a minha vocação. Mas no todo, também aquilo, você precisa se provocar para a oportunidade aparecer. Eu acredito muito nisso. Não adianta, acho que às vezes você falar, eu quero abrir uma coisa, mas o que você está fazendo para fazer isso? Ou eu quero ter um cargo muito grande, mas como que você está se provocando para fazer isso acontecer? Você está indo além do seu dia a dia na rotina, estudando um pouco a mais, fazendo um curso diferente, criando um networking? E meio que esse meu primeiro negócio nasceu disso, né? Eu vinha juntando dinheiro para fazer um intercâmbio, porque eu queria muito melhorar o meu dialeto. E aí, nessa oportunidade, fui convidado a abrir o meu primeiro negócio. E aí, na hora, até não tive tanto apoio da família, assim, né? Tipo, você tá maluco? Vai pegar o seu dinheiro todo que você está juntando há anos para viajar e estudar, porque a nossa família sempre foi, a minha família particularmente sempre teve isso, né? Você tem que seguir uma receitinha de bolo. A faculdade. Que você faz o estágio, a faculdade, estuda inglês, que aí você tem uma carreira melhor, e aí você trabalha numa empresa e vai ficando. E o empreendedorismo é muito que o avesso disso. E aí esse dinheiro que eu juntei, acabei falando, não, eu acredito muito, vou começar a empreender e vou pegar e colocar toda a minha energia nisso. Estamos aí até hoje, há uns 11 anos. Então podemos dizer que assim, você tem a vocação, mas também desenvolveu as suas habilidades. Sim, total. A gente tem o talento, mas o desenvolvimento, né, disso, do esforço, né? Muito. Acho que a vocação, ela vem com a experiência, né? Com o tempo, você tá ali, você tem uma chaminha dentro de você uma paixão. Que às vezes você não sabe, mas aí você vai a cada dia alimentando ela e vai crescendo esse amor. Muito bom, muito bom. E quais habilidades que você acredita, tanto no mundo corporativo quanto no mundo de empreendedorismo, que um profissional consiga ter ou que tenha que ter para crescer profissionalmente? Eu acho que são
reflexões opostas, né? Dependendo do mercado. Se você quer falar corporativamente. Eu acho que, enfim, existem, né, soft skills que são, acho que pedidas, né, em ambas trajetórias, e que são muito importantes, e tem as hard skills que acho que são específicas de cada um, né? Hoje, para a função que eu executo, existem hard skills que são, né, requeridas e que eu preciso, né? Eu preciso hoje entender do mercado, eu preciso entender de marketing para conseguir aplicar todos esses conceitos no meu dia a dia. Já falando de soft skills, acho que a gente abrange um pouco mais, né? Sim. E entendo que acho que comunicação, talvez você saber se comunicar, acho que é a grande chave, né? Você saber se relacionar. Relacionamento, acho que talvez seja a palavra nesse sentido, porque é uma soft skill que vai ser importante para você, independente da carreira que você seguir, talvez a mais importante, porque não adianta, né? A gente sabe que você Não é pode. sobre ser o melhor, né? Exatamente. Você pode se preparar todos os dias, falar que está pronto, mas se você não tiver um bom relacionamento, se você não souber se comunicar e principalmente mostrar que você é o melhor naquilo, o desafio, né, ele aumenta, né? Então, você vai ficar ali, às vezes, muitas vezes, sentado naquela cadeira, só esperando que alguém vá ali e te reconheça. Exato. E, Pode não acontecer. né, pode não acontecer. Então, quando você tem a comunicação e o relacionamento como aliado, como uma soft skill forte, acho que você já está um passo à frente ali, claro, né? Junto de todas as outras skills ali que são requeridas no mercado. Acho que para empreender, primeiro de tudo, geralmente quem empreende é muito sonhador, né? Acho que você tem que. São sonhos que você tem de alguma maneira e quer tirar isso do papel. Acho que não existe um requisito específico. O empreendedorismo muito é também da necessidade, né? Eu acho que vamos trazer para a realidade do brasileiro, né, da massa. Cara, empreender, na verdade, é uma forma de sobreviver. Eu acho que é uma definição que eu coloco muito importante. Porque a maioria do brasileiro, ele não tem opção. Eu estou num lugar muito de privilégio, de ter feito uma faculdade, estudado num lugar legal, conhecido pessoas boas, mas no todo, se você pegar 90% das pessoas que empreendem do Brasil, é por necessidade. Não conseguem um emprego, não têm uma oportunidade, nunca souberam ou tiveram uma educação sólida. E, cara, tem uma bala para vender. Tem que se virar. Tem que pagar a comida do almoço, Exato. tem filho para criar. Exato. Eu vou lá, vou arregaçar a manga e preciso fazer. É isso. Né? Então, eu acho que é muito amplo essa perspectiva de vocações do empreendedor. Eu acho que cada área, cada momento, cada privilégio, cada escolha vai depender desse momento, mas no todo, acho que essa definição representa a massa. Perfeito. Boa. Perfeito. Lu, eu tenho uma pergunta para você, voltando aqui para o corporativo. Dentro da sua trajetória, o que você mais desenvolveu em termos de habilidades? Pode ser hard skills, soft skills. O que hoje o mercado está demandando mais? E isso atrelado aos desafios da sua trajetória. Então, hoje você, como PMM Sênior, é um cargo muitíssimo visado. É um cargo muito bom numa excelente empresa. Então, basicamente, eu olho para você e eu considero você com uma carreira de muito sucesso. Então, reformulando a pergunta, seus desafios, sua trajetória, o que você precisou construir para chegar onde você está hoje? Boa. Acho que, né, nem sempre eu estive nessa posição, eu precisei me preparar muito para estar nela. Então, quando eu comecei, né, me formei em publicidade, eu comecei a trabalhar com marketing. Nem sabia que existia ainda, né, marketing de produto, o que era um termo é um termo ainda muito novo, é uma cadeira muito nova no mercado, essa questão de produtos digitais e uma carreira mais voltada para a carreira tech. Então, acho que eu fui me preparando ao longo do tempo e passando por empresas ali, né, instituições financeiras, vim de uma instituição de birô de crédito, fui fazendo essa migração aos poucos para a cadeira de marketing de produto, que é o que eu me identifiquei, gostei muito, e entendi que para que eu conseguisse, né, bom, gostei, estou aqui, é o que eu amo fazer, é onde eu quero estar. A partir desse momento,
o que eu preciso fazer para continuar aqui e dar cada vez, né, um passo a mais nessa cadeira. Eu acho que a palavra é muito resiliência e comprometimento. Assim, você entender o desafio, saber o que você quer, o que você precisa, ter muita clareza do que você precisa para dar esse próximo passo e se comprometer com aquilo. Então, é algo que eu tenho muito, né, eu levo muito para minha trajetória profissional, cara, foca no que você precisa fazer, se comprometa com aquilo, vai além, assim, acho que tem muito, acho que um grande desafio para que você seja reconhecido hoje no mercado profissional é você ir além do que realmente está ali, né, descrito no seu escopo, é você cada dia mais buscar fazer coisas que não estariam ali no seu job description. Sim. Querendo ou não, é isso que vai te dar reconhecimento, esse comprometimento. E, né, quem está à sua volta, seus stakeholders, seus chefes, vão né, aos poucos perceber ali. Então, acho que esse é o grande desafio. É todos os dias você se comprometer e dar um passo a mais, né? Consistência. Eu acho que esse é uma plural, porque não só no corporativo, acho que como empreender. Cara, vou trazer uma reflexão. Eu acho que não existe no mercado de trabalho, qualquer que seja o âmbito, ter um reconhecimento ou conquistar algo a mais fazendo o mediano. Perfeito. O arroz com feijão das 9 às 6, achando que você vai conseguir um resultado diferente. Altos cargos, impossível. Não existe, né? Aí eu vou puxar a sardinha, mas da Lu, né? Mas, pô, tem que ir além, né? Você quer ter algo a mais, então não é das 9 às 18, né? Não é sobre o horário, mas é sobre fazer coisas que estão além do seu script mesmo. Então é o que eu falo, primeiro você estende a mão para depois, né, pedir algo em troca. Perfeito. Nunca peça nada em troca sem antes estender a mão. Eu acho que o mercado como um todo, seja empreendendo ou corporativo, é muito sobre isso. E as pessoas não entendem. Muitas vezes elas querem um resultado, um reconhecimento, sem No fazer mínimo essa esforço. reflexão de tipo, tá, mas o quão você está fazendo mais, né, ou melhor para isso, né? Então, enfim, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Em cima desse gancho, em uma busca de um profissional, hoje, qual é a sua visão? O que o profissional precisa ter? Qual a dificuldade? Essa pergunta mais, acho que para todos. No meu caso aqui, sempre, não vou falar que o maior problema, acho que dificuldade sempre vai ser gerir pessoas, encontrar pessoas. Né? Então, sofro até hoje. Estamos com algumas vagas abertas aqui na Login também. Mas acho que o maior aprendizado é, primeiro, entender que precisa criar um processo, um filtro seletivo eficiente para que você mitigue possíveis erros e escolhas erradas. E a principal avaliação, Brunão, para mim, e que estou aqui no dia a dia, até faço muito desse processo interno, é entender que a questão de diploma, certificado ou experiência, ela é importante, mas o principal é o lado comportamental. Né? Enxergo aqui que a maioria dos resultados eficientes que a gente trouxe foi muito mais olhando o perfil comportamental das pessoas. Porque às vezes o profissional é muito bom, ele só está numa vaga que não tem o perfil dele. E esse gestor não reconhece ou não entende, acha que o resultado é ruim, a pessoa é ruim, mas não, para lá, será que o perfil dessa pessoa é condizente com o perfil da vaga? Às vezes ela tem um perfil, a vaga é uma vaga comercial de vendas, e essa pessoa ela tem um perfil analítico, sistemático, introspectivo. Né? Então, acho que a maior, hoje, a avaliação e a forma que a gente tem aqui como desafio é sempre olhar mais para o lado comportamental para encontrar esse equilíbrio, esse match. Né? Lógico, nunca é perfeito, existem riscos, mas costuma ter mais chances de dar certo. Então, na entrevista de emprego, você disse que tem vagas abertas aqui, então, pessoal... Fiz hoje muitas, hein? Olha só, entrem no site da Login que tem vagas abertas, hein? Sim. Mas assim, eu quero saber de você entrevistando um colaborador, um possível colaborador. Então, o que você observa essa parte da comunicação, da onde ele traz o comportamento dele? O que ele tem de perfil como pessoa, como humano. Nem tanto a parte técnica, Perfeito. mas encaixado com a vaga.
Esse lado é muito importante. Aprendi um pouco disso no que eu estudei. A linguagem comunicativa não verbal que as pessoas na entrevista fazem demonstram muito o que elas são. Porque muitas vezes no currículo papel cabe tudo. Você pode pôr o que você quiser. Pode fazer. Só que na prática é outra questão. Saber avaliar como identificar esses perfis, né, é muito importante. Então, através de algumas perguntas gestuais, a pessoa está retraída, tímida, e às vezes estou com uma vaga comercial e a pessoa fala baixo, Perfeito. Mãos encolhidas. coça a cabeça, Ok. parece que tá suando frio, você consegue identificar que não é uma verdade, assim, ele tá querendo muito mais um trabalho do que um emprego, ele tá maquiando uma coisa que não é. Então, o lado comportamental hoje é o mais importante, porque é onde, para nós aqui, gera mais assertividade, Gil. E aí tem formas, né? Não só na entrevista, mas fazer testes de metodologias, que a gente aplica aqui também. A conversa, também pegar um histórico de perfil de antigos trabalhos. Mas para nós é o essencial. Muito bom, muito bom. Olha, e você falando isso, me lembrou uma pergunta, vou voltar um pouquinho atrás na sua história. Seu lado empreendedor, você tem cases de sucesso, como a Login, mas também já teve o Gênios, que foi um Já. outro case que eu vou comentar que meu digníssimo marido me Já levava viu. no Gênios, né? Na verdade, queria namorar eu vou comigo. falar que primeiro, eu não sei se é verdade, eu não lembro a primeira vez que vocês se encontraram, eu acho que Lá foi no lá. Gênios, foi no Nosso- Gênios. no restaurante. Foi. exatamente, Era foi. muitíssimo bom, eu gostava muito Nossa, dos também. Gênios. Eu gostava Mas muito. conta pra gente também, então, o lado do empreendedorismo de você não desistir, de você ter um resultado não esperado, e aí você tem que acordar no outro dia e continuar novamente. Eu acho que difícil você encontrar um empreendedor que nunca faliu um negócio, né? Porque a casca, as pessoas que são as grandes referências tiveram. Todo mundo passa por momentos ruins, né? E acho que são nesses momentos que você mais aprende. Da onde você tira a sua maior resiliência, que é, como a Lu falou, acho que é uma definição que o empreendedorismo tem que ter muito. Mas eu acho que o maior cuidado que a gente precisa ter, e como empreendedor. Até acho que é uma dificuldade de ter esse espelho de outras pessoas que empreendem, achar que o negócio dele é magnífico e que vai dar certo. Foi. Que vai dar certo, eu tenho muita esperança, eu confio, eu acredito, e não é sobre isso. Existe time, existe profissionalização, processos, práticas que vão além do sonho de achar que vai dar certo. Então, vivi um pouco disso. Acho que no todo não deu certo porque foi falha minha. Muitas coisas que não deram certo e um motivo de eu ter fechado o negócio, eu não apliquei na época. Ok. Não achava que era uma verdade que daria certo, mas que na prática, se você vai olhar depois para trás, fala, cara, não fiz as melhores escolhas. E às vezes o mal do empreendedor, não deu certo porque o inquilino cobrou mais caro do aluguel, Economia, tá porque o funcionário me meteu no pau. Cara, no final não deu certo porque de alguma maneira você fez algo que não estava dentro do planejado e a decisão que você tomou foi errada. Então hoje eu consigo enxergar isso. E talvez o recado para quem empreende aí, óbvio, sonhe, mas mais do que sonhar, tenha essa reflexão que não basta só sonhar e achar que vai dar certo, né? Precisa entender esse timing, porque às vezes você fica muito acreditando numa coisa, passaram 3, 4 anos, você não progrediu, se endividou, e aí o seu sonho virou um problema pro resto da sua vida. Um pesadelo, né? pesadelo. Acaba se tornando um pesadelo. Exatamente. E puxando para você, Lu, porque você comentou em algum momento que precisa se desenvolver muito, tem que se dedicar muito no corporativo, e eu super me encontrei no que você falou. O ano passado, as milhares de vezes que eu chorei, e o Bruno falou, Juliana, isso é só o jogo do corporativo, você precisa aprender o jogo do corporativo. Então, conta também pra gente um pouco do seu lado de desenvolvimento, dificuldades, momentos que você falou assim, nossa, isso eu tive que aprender no corporativo para que você pudesse chegar onde você está hoje. Boa. Como eu falei, né? Acho que tem essa questão de ser uma posição muito nova no mercado, né? Marketing de produto
é muito recente e existem poucas referências muito boas, principalmente no Brasil. Então, mais no exterior, mais nos Estados Unidos. isso, muito mais, né, no exterior. Então, eu acho que começa, né, desse ponto. Você ter poucas referências de algo que você precisa fazer e aplicar e você se depara com para onde eu vou, né? Para onde eu olho, né? O que eu deveria fazer e, enfim, ir atrás de buscar essas referências, né? Estudar muito. Eu acho que para você conseguir se desenvolver, de fato, não tem outro método, outra técnica do que não estudar todos os dias e buscar essas referências e buscar pessoas que fazem melhor do que você, né? Entender como acho que existem muitas maneiras, né, de você fazer um mesmo trabalho e nem sempre a forma como você faz no dia a dia, o que você está aplicando é o melhor método, a melhor maneira, né? Se você olhar para o lado, sempre vai ter alguém fazendo muito melhor que você e é você entender isso. Entender que existem essas referências, que o mercado está aí e você, né, olhar para esse mercado todos os dias, né? Ouvir um podcast, assinar uma newsletter, ir atrás uma constante de evolução e movimento, né? Exatamente. Então, acho que buscando essas referências, eu consegui ir me desenvolvendo para estar na posição que eu estou hoje, né, dentro desse cargo, dentro dessa posição de marketing de produto. Mas muito por conta dessa, né, dedicação, de estudar, entender, ir atrás mesmo dessas referências. E você lida bem, assim, com o jogo do corporativo? Que a gente sabe que tem, né? E o Bruno é tão bom nisso, eu sou horrível. Eu aprendo muito mais com ele do que na prática. Eu falo as situações pra ele, eu falo, mas isso, aconteceu isso, assim, ele já, mas eu já entendi. Eu falo, eu não entendi nada. Como é pra você, Lu? Eu sou um pouco mais nessa linha de você, assim, eu sofro muito também, choro. Mas evoluiu bastante. Mas assim, o que eu aprendi, Gil, é que não importa o que você tá sentindo, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber o que tá passando dentro de você, né? Acho que tem hora que o sentimento, essas coisas, elas precisam, né, ficar guardadas. Então, independente do que, né, do que você tá sentindo, chora em casa. Né? Reclama em casa, fala dentro de casa. Chora em casa. Que o jogo do corporativo é um pouco disso. As pessoas não precisam saber né, dessas suas fraquezas, eu diria assim. Acho que, né, existe, claro, né, somos todos humanos, a gente pode, né, claro, e deve demonstrar ali, não fraqueza, né, mas ser sensível, né, vulnerabilidade, né? Isso, Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente, né, pode demonstrar essa vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi que existe um limite. Então, sempre que, né, eu me deparo com um desafio e não estou contente com aquele desafio, não é algo que me agradou naquele momento, não é o que eu queria, você coloca o sorriso no rosto, fala, tá tudo bem, é isso, bora, você topa? Topo, tamo aí, vamos junto, bola pra frente. E você, né, por isso que em casa a gente só você tem um parceiro ali pra compartilhar e chorar e reclamar, mas eu acho que jogar o jogo do corporativo é um pouco isso. Você entender o que as pessoas querem e você falar o que elas querem ouvir. Então... e o Bruno fala isso o tempo todo. Nossa, é verdade, eu concordo 100%, realmente. Vocês se ajudam muito, então, né? Um ao outro, nesse sentido. Um aprendizado de ver as mãos. Tem que ter, né? Uma sinergia, porque senão cada vez fica mais difícil, né? Essa relação. Perfeito. Acho que a gente evoluiu muito com esses desafios opostos que a gente tem no dia a dia. Então, a Lu traz muita coisa, eu também, de casa, e é legal que aí são contrapontos que são necessidades que a gente precisa, né? Eu
no lado de empreender, muitas vezes buscar uma reflexão, uma didática mais corporativa, de enxergar o que o mercado está fazendo, quais são as ferramentas que estão usando, o que são tendências, né, o que está acontecendo de uma forma mais global, porque a gente empreende e acaba ficando numa bolha. Vive uma bolha que você fala, meu Deus do céu, eu passo anos e eu só aprendi só uma coisinha aqui. Eu acho que do lado dela é o inverso, como a Gil falou. É muito de... pra gente é comum esse tipo dessa parte Situação. corporativa, de sentimental, de entender que... É o que eu sempre falo pra ela. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, o melhor profissional. Não é sobre ser o melhor profissional. Não, é sobre... É sobre saber fazer política. Saber construir relacionamentos sólidos que vão além. Porque... Bom, existem muitos, mas tem vários que se vendem Concordo, que não são concordo. 10% de quem é bom Verdade. e lideram as pessoas boas. Então, isso acho que a faculdade ensinou muito a gente também, né? E aí eu tento trazer muito mais esse lado de fazer ela tirar mais o sentimento do que está acontecendo, do que ela não gostou, né? Ou que ela acha que não faz sentido, mas que na prática... Acontece, não tem o que fazer, tá Normal, tudo bem, você tem que é saber isso. lidar e vamos embora. E eu, o inverso, Exato. eu vou muito na parte didática, mas como que é essa ferramenta que vocês estão fazendo? Dá para aplicar na login? Né? E aí a gente Trazer vai... muito, acho que eu trago muito o lado, né, desse planejamento e provoco, e você deveria fazer dessa forma, e você deveria se planejar, você deveria, né, tá olhando para essa ferramenta. Implementar um processo. Implementar um processo. Acho que ambos, né, nós dois Por que você está temos... fazendo isso? Você está só fazendo, mas Sim. o que tem por trás? Quais são as métricas dos dados? dados. Acho que a gente é muito crítico, Yin um na carreira do outro, assim. A gente Total. critica muito, mas no lado positivo, né? Isso é o importante. Tentando, né, um ali apoiar o outro e fazer com que a gente seja melhor a cada dia. Muito bom. Nossa, quanta coisa boa. Daria para ficar o dia, o ano. Vamos marcar mais, né? Temos que... Exato. Nós estamos encerrando aqui o nosso terceiro episódio. Poderíamos ter ficado aqui horas e horas. Vamos ter outras conversando. versões. Segunda rodada, Queremos- hein? Vamos para Queremos, Portugal. se quiser. Ai, vamos fazer uma em Portugal. Exatamente. Altejo. Para encerrar, gostaria que vocês pudessem falar para nós um princípio, um insight, uma frase para os nossos... Para nossa audiência. Para nossa audiência. O que Claro. vocês poderiam deixar? Eu tenho uma frase que eu levo muito para minha vida, que não sei quem é o filósofo e o criador, mas que eu uso muito aqui na Login com os meninos também, que é: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar te serve. Então, eu levo para tudo que eu faço, seja profissionalmente ou pessoalmente, você precisa ter clareza do que você quer para sua vida, quais são os seus objetivos, o que você almeja em carreira pessoal, profissional, em desafios, em tarefas, porque senão você se pega fazendo muitas coisas que não estão dentro desse propósito. Ok. E acredito que se você conseguir ter essa clareza e esse entendimento, a vida vai fluir muito mais fácil e de uma forma assertiva. Perfeito. Clareza, propósito. Clareza e vocação. É isso. Boa. E Sim. você, Lu? Acho que não tem uma frase que defina, mas eu acredito muito, assim, uma coisa que eu penso todos os dias cara, foca no seu, sabe? Foca no que realmente importa, que é a sua jornada, o que você quer construir, e elimine fatores externos. Ah, mas porque o meu chefe tá agindo dessa forma, porque a minha dupla, ela tá agindo de tal forma. Então, essas coisas, elas sempre vão existir. Acho que o importante é a gente, né, ter clareza do que a gente quer, né? Um pouco do que o Naka trouxe, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar te serve. Perfeito. Então, você foca no seu, tenha clareza de onde você, né, quer chegar. E vai. E vai. Sem, né? Sem Sendo se determinado. preocupar com Exatamente. o que não tá no controle. Olha, somente agradecer. Um casal incrível. É muito bom ter vocês aqui no nosso podcast. Gostaríamos de entregar. Gostaria Ô, louco, aí eu sou convidado e vou ganhar Gostaríamos- coisa, não é possível. Claro, claro. Um vinho. Ô, louco. Muito Meu obrigado. Você também gosta de bebida? Opa, Obrigado, gente. Maravilhoso. esse gente. é lá. Vai tomar aqui e vai lá. lá da terrinha. Olha, Olha maravilha. só. Esse é um... Obrigado, Gil. Maravilhoso, gente. Prazer Olha, muito estar aqui obrigada. com vocês. Prazer Gratidão demais. enorme. E a gente Muito ainda vai obrigado. falar Obrigada sobre pelo muitas convite. coisas.
Sucesso certeza. nesse empreendimento, nessa jornada. Saiba que vocês inspiram muito a gente também, profissionalmente, pessoalmente. A Gil com a carreira, o Brunão também. A família de vocês são incríveis, o Antônio Miguel. Que em breve a gente também possa ter Se um Deus pra gente quiser. brincar junto, Se Deus né? quiser. Olha lá. E só agradecer e parabenizar pelo projeto e contem conosco para o que precisarem, certo? Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Só pra gente finalizar, Gratidão. se este episódio fez sentido pra você, nos siga nas redes sociais, @Juliana Marta, tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente fica para o próximo episódio. Até mais.